Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Minha gente querida, ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024. Todo mundo preparadíssimo para sextar. Mas antes, vamos na calma porque tá chegando mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. É aquele momento da gente se informar sobre tudo que interessa para pensar numa sociedade mais igualitária, mais justa para todo mundo. E é claro, sem deixar de lado o que importa do noticiário mais quente do momento sobre política, economia, mundo do trabalho, política internacional. A gente fala sobre tudo isso aqui no Bem Viver. Então vamos fazer o seguinte, a gente se informa bacaninha na próxima 1 hora e depois a gente vai acessar na boa paz. Meu nome é Lucas Weber e eu te convido para ir junto comigo, se liga nos destaques do programa que está começando. Vem aí as Paralimpíadas, jogos começam no final do mês e hoje a gente traz um papo com algumas atletas que já estão em Paris. Muito mais que medalhas, a gente vai falar também com o Diogo Silva, estrela do Taekwondo que brilhou na edição de Atenas em 2004 das Olimpíadas. Ele mostra que também os jogos é um espaço de resistência política. Vamos conhecer o coletivo de mulheres do assentamento Eli Vive no Paraná, que abastece com alimentos uma das maiores cidades do estado. O governo federal está dividido a respeito dos agrotóxicos no Brasil. Tem dica de saúde, saiba como as famílias podem gerenciar o uso de telas para crianças. Bom, esses são alguns destaques, mas bora lá que o programa tá cheio de coisa para falar. E o Rio de Janeiro está em festa, gente, porque o bloco Filho Gigante está de aniversário. São simplesmente 73 anos de história. E que história, gente. Inclusive, a gente está falando do bloco de afoxé mais antigo da cidade. Não é pouca coisa, não. São mais de 7 décadas aí presenciando, influenciando muito das ruas, muito dos debates políticos da cidade do Rio de Janeiro, mas por que não do Brasil inteiro. Para fazer jus a essa data tão importante, tão imponente, vai ter uma festa para celebrar. Vai acontecer nesse sábado, dia 17, com a presença de diversos músicos, diversas atrações. Tudo isso vai acontecer na Sala Cecília Meirelles, na Lapa. Para falar mais desse evento e celebrar mais desses 73 anos de história, a gente tem simplesmente o prazer de receber o presidente do Afoxé Filho Gigante Rio, Célio Oliveira. Célio, muito obrigado pela disponibilidade de atender o Brasil de Fato. Um prazer enorme, uma honra poder falar com o senhor, viu, amigo? A honra é toda nossa em participar dessa ilustre entrevista. Célio, vamos falar então um pouquinho, antes de falar da festa, de convocar todo mundo para ir para essa festa. Eu quero entender como que está chegando o Filho Gigante nesse aniversário de 73 anos, olhando para trás, rememorando a história, celebrando toda essa luta, essas 7 décadas, ou olhando para frente, pensando nas próximas 7 décadas, os próximos 73 anos que certamente vai ter. O Filho Gigante, ele está no seu momento único, né? É um momento de inovação, é um momento de crescimento, é um momento de celebração, né? Então, assim, para os Filhos Gigantes hoje, ansioso com esses 73 anos, que já foi completado no dia 12, tá? A data de aniversário do Gandhi é 12 de agosto, que foi na segunda-feira passada. Mas vamos blindar com a nossa festa no dia 17 de agosto, que é sábado, na Sala Cecília Meirelles. Comemorar na Sala Cecília Meirelles, num espaço tão estiloso e grandioso como a Sala Cecília Meirelles, para a gente é uma honra, sabe? E para o Gandhi é uma honra estar nesse espaço, nós não poderíamos estar sozinhos. Estamos trazendo também alguns blocos junto conosco, né? São os blocos Afro e Malê, o Macha Bomba, os Filhos de Angola e o Tafarogi vão estar junto conosco para comemorar esses 73 anos de muita luta, de muita garra, de muita resistência, porque ser bloco afro no Rio de Janeiro
essa resistência. Sem dúvida alguma. A começar pelo local por onde está a sede do Filho Gigante, que é na pequena África, nesse espaço tão poderoso, que ao mesmo tempo também guarda uma história tão difícil, tão dura, que a gente precisa encarar, mas vem sendo ressignificada, vem sendo reestruturada por diversas iniciativas, a começar pelo Filho Gigante aí, que está há muito tempo na praça, mostrando qual que é a verdadeira cara do Brasil, qual que é a verdadeira cara do Rio de Janeiro. Sério, vamos falar um pouquinho mais então sobre esse evento que acontece na Sala Cecília Meirelles, que é um local tão associado à música erudita, né? As pessoas vão lá sempre cheirosas, vestidas de terno, não sei o quê, e de repente vai chegar lá o afoxé, os tambores, essa pulsão. Vai dar para chegar de terno? É para chegar de terno ou é para chegar aí mais solto para sambar? Como que você encara aí esse convite para chegar ali na Sala Cecília Meirelles, Célio? Para os filhos de Gandhi, levar para um espaço tão conceituado como a Sala Cecília Meirelles, levar a música negra, a música de tambor, é uma honra, tá? Por isso que os blocos afros estão lá junto para mostrar que em todo o espaço nós podemos estar, né? Fazemos parte da população brasileira, fazemos parte da população carioca, então a Sala Cecília Meirelles também é um espaço para os tambores poderem ecoar com grandiosidade. Para isso, nós vamos fazer uma orquestra de tambores na Sala Cecília Meirelles, dia 17. Eu convido a todos que queiram participar desse evento para fazer contato com a nossa sede e tentar um convite que ainda há, convite ainda disponível, estão se acabando todos, né? Mas ainda há alguns convites e alguns ingressos à venda. Então, se você quiser participar e conhecer a história do Bloco do Gandhi e dos demais blocos que estão estar presentes, essa é a hora. Dia 17, na Sala Cecília Meirelles. Vai haver um encontro de tambores com conceituados blocos, tá? E daí mostrar a grandiosidade da nossa música num espaço tão conceituado como a Sala Cecília Meirelles, é tudo que nós precisamos nesse momento. Que lindo, que lindo. Célio, durante os anos 60, 70, talvez possa ser considerado como o auge do Filho Gigante no Rio de Janeiro. A gente fala de desfiles de mais de 5.000 pessoas ocupando a Avenida Rio Branco, algo que está no imaginário, está na memória da história da cidade, da história do país. Conta um pouquinho, então, pra gente sobre esses percursos do Filho Gigante, dessa fundação, passando por esse grande momento, a chegada hoje, enfim, como que você olha para essa história e como que você consegue contar para ela, para a gente, a partir de que momentos, de que frases, de que fotografias, de que eventos o senhor gostaria de compartilhar para a gente ter em mente o que representa o Filho Gigante para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o samba, para o carnaval? Olha, o Filho de Gandhi, o seu surgimento foi em 12 de agosto de 1951. Foi por um grupo de ogãs e estivadores do Cais do Porto e algumas pessoas de matrizes africanas, né, voltada para o candomblé. Então, a história do Gandhi, ela é uma história de resistência e de muita luta, que é o primeiro bloco afro do Rio de Janeiro, né? Inclusive, alguns dos nossos fundadores vieram de Salvador, e até do Gandhi de Salvador, que é 2 anos mais velho que o nosso, né? Então, em 51, você montar um bloco na total situação que o país atravessava, onde as músicas negras eram vistas como vadiagem, músicas de baixo clero, e você ter uma resistência para chegar até hoje com fôlego e com muita luta. Nossa, ainda mais num lugar como esse aqui na Pequena África, né? Porque a sede dos Filhos de Gandhi, no Rio de Janeiro, ela tem o seu lugar, o seu encantamento, né? Porque a nossa sede já foi ponto de engorda na época da escravidão. A nossa rua, que nós chamamos atual, era a Rua do Depósito, né? Perto do Cais do Valongo. Nós estamos na entrada do Cais do Valongo e aqui que era o cartão postal da entrada dos demais blocos. Então, o Gandhi em si, ele veio para trazer essa resistência e relembrar esse momento de escravidão que foi muito sofrido, mas para mostrar que hoje a alegria do povo negro está aí. Estamos aí no Cais do Valongo, próximo ao Cais do Valongo, fazendo parte do comitê gestor, tá? O Gandhi hoje faz parte do comitê gestor. Dentro da Pequena África, somos um ponto de referência e estamos junto com os demais blocos afro, junto da Uniafro, fazendo o nosso carnaval aqui na Pequena África. Então, hoje, só temos alegria.
e só temos a comemorar. E nessa virada do ano, com a prefeitura nos dando esse apoio e abrindo o espaço da Pequena África para que os blocos afro venham fazer o seu desfile anual, né? Para a gente é só motivo de alegria. E comemorando 73 anos na Sala Célia Meirelles, não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Melhor que isso, só a casa lotada, todo mundo feliz em festa, que é o que vai acontecer. Então a gente aproveita para convocar todo mundo esse sábado. Filho de Gandhi, aniversário de 73 anos, foi comemorado agora na segunda-feira, dia 12, mas a festa, como todo brasileiro gosta, no bom sábado para todo mundo, enfim, se divertir, sambar à vontade. Célio, só para fechar nossa conversa, tu comentou um pouquinho dessa relação com o bloco Filho de Gandhi de Salvador, que é 2 anos mais velho, né? Conta um pouquinho se essa relação de troca ainda acontece, se vocês ainda têm algumas parcerias, alguns intercâmbios, ou se acabaram se constituindo como 2 blocos independentes, como de fato são. Mas eu queria entender um pouquinho se ainda existe algumas trocas, ou se acabou cada um caminhando para o seu lado, mas, claro, sempre de mãos dadas rumo a essas lutas tão parceiras pela força da população negra do Brasil. O respeito, ele nunca pode faltar, né? Querendo ou não, o Gandhi de Salvador são 2 anos mais novo, mais velho do que o do Rio de Janeiro, né? O respeito é sempre imenso e o trabalho de Gandhi de Salvador é ímpar, tá? O Gandhi de Salvador é um bloco ímpar. Nós temos todo o respeito, todo o carinho por esse trabalho, sendo que o Gandhi do Rio ele é independente e o trabalho é feito completamente diferente. Porque aqui no Gandhi do Rio, a inclusão é maior. Nós temos senhoras que participam, nossas baianas, temos mulheres na nossa composição da nossa charanga, as mulheres tocam chequerê, sabe? E participam também, temos cantoras mulheres dentro do Gandhi. Então, assim, e esse ano, na Sala Célia Meirelles, nós estamos trazendo uma novidade, né? Algumas músicas populares vão estar no nosso cardápio musical, podemos dizer assim, né? E vamos vir com uma novidade também, trazendo uma bossa nova, que é o Samba do Avião, do nosso grande e saudoso Tom Jobim, cantado em ritmo de afoxé. Vai ser ímpar. Espero que você esteja presente e todos que estejam ouvindo essa conceituada rádio vá participar, fazer parte dessa festa, e ela vai ser maravilhosa. Te garanto que vai ser uma experiência única. Sem dúvida alguma, está completamente imperdível esse convite. Estão reforçando o sábado, agora 17, na Lapa, na Cecília Meirelles. Todo mundo convocado para celebrar os 73 anos do bloco Filhos de Gandhi, o bloco de afoxé mais antigo do Rio de Janeiro. Então, ao som dos tambores de Filho de Gandhi, a gente vai acabando essa entrevista, não sem antes te agradecer Célio Oliveira, o presidente do bloco. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de nos ajudar a convocar todo mundo para participar dessa grande celebração, que não tem que ser só esse sábado, né? Tem que ser o ano inteiro, principalmente no carnaval, principalmente no aniversário, mas a gente não pode perder em vista celebrar sempre que possível os grandes blocos, as grandes manifestações afrodiaspóricas que o Brasil reúne. É uma honra estar aqui junto e conto com vocês no dia 17.
Vamos aproveitar para passar um recadinho nesse ritmo do afoxé tão gostoso? Sabia que o nosso programa é transmitido por mais de 400 rádios de norte a sul, leste a oeste do país, e você pode se somar nessa missão junto com a gente, é isso mesmo. Se você tem aí uma rádio comunitária, uma iniciativa regional, seja o que for, a gente envia o nosso programa fresquinho para você nos ajudar nessa missão tão bacana de transmitir o nosso programa para todo mundo ouvir. Bom, então faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora nosso assunto é agrotóxico. Movimentos populares entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para denunciar a inconstitucionalidade da lei popularmente conhecida como Pacote do Veneno. Essa legislação, aprovada ainda no ano passado, amplia consideravelmente o consumo de agrotóxicos no país, que já é um dos líderes mundiais justamente no uso desses produtos químicos. Os movimentos que assinam esta ação denunciam que o pacote de veneno representa uma agressão ao meio ambiente e não só isso. A gente vai saber mais detalhes na nossa reportagem. Partidos e movimentos populares protocolaram na quarta-feira, dia 14, no STF, o Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 14.785 de 2023, que flexibiliza a regulamentação dos agrotóxicos no Brasil. Conhecida como Pacote do Veneno, a lei, aprovada no final de 2023, tem poder de ampliar ainda mais o consumo de agrotóxicos no país, que atualmente lidera o ranking mundial de uso de pesticidas. De autoria do ex-senador Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso, conhecido como o Rei da Soja, o Pacote do Veneno contou com o intenso apoio da Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA, e do lobby do agronegócio no processo de tramitação. Majoritária nas últimas legislaturas, a FPA aglutina hoje 47 senadores dos 81 assentos. Na Câmara, são 300 dos 513 deputados e deputadas. Os autores da ADI justificam que o pacote do veneno viola uma série de direitos fundamentais da população, como o acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a vida digna. Camila Gomes, assessora jurídica da ONG Terra de Direitos, explica que a expectativa é que a legislação seja analisada pelo STF à luz de aspectos como a proteção à saúde humana, o respeito ao meio ambiente e à biodiversidade, todos fundamentais para o desenvolvimento do país. Quando o Congresso Nacional aprovou essa legislação, ele considerou somente os interesses econômicos do agronegócio. E desconsiderou ou deixou em segundo plano o direito à saúde da população brasileira, o direito ao meio ambiente, o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, o acúmulo científico sobre os impactos do uso de agrotóxicos, as violações a direitos humanos que estão associadas ao uso de agrotóxicos no nosso país. Entre os signatários da ação estão representantes do PSOL, PT, Central Única dos Trabalhadores, Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais. A iniciativa conta com o apoio técnico e jurídico de organizações sociais e movimentos populares. Da Rádio Brasil de Fato, Carolina Bataguer. Apesar dessa mobilização, o tema ainda está dividido dentro do próprio governo federal, enquanto o Ministério da Agricultura, que contempla as bandeiras do agronegócio, se recusa a assinar o programa de redução de agrotóxicos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar defende um tipo de imposto seletivo justamente para esses venenos, para esses produtos. O nosso repórter Leonardo Fernandes, correspondente do Brasil de Fato em Brasília, está por dentro dessa batalha dentro do próprio governo e explica os bastidores pra gente. Se bem há um esforço do Palácio do Planalto para manter o governo coeso, alguns temas dividem opiniões na esplanada dos ministérios. Salta aos olhos as recentes divergências dos Ministérios da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e do Desenvolvimento Agrário, o MDA, sobre o tema dos agrotóxicos. Durante a homenagem aos 40 anos do movimento de mulheres camponesas, na segunda-feira, dia 12, o ministro do MDA, Paulo Teixeira, defendeu que agrotóxicos de alto risco à saúde e alimentos processados devem receber uma taxação seletiva. A medida seria tomada no âmbito da regulamentação da reforma tributária, de modo a valorizar a alimentação saudável.
A declaração do ministro foi bem recebida pelas organizações que defendem a transição agroecológica, como afirma Paulo Petersen, coordenador executivo da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia e membro da Articulação Nacional de Agroecologia. A sinalização do ministro Paulo Teixeira é muito coerente com um governo que tem compromissos com um conjunto de prioridades políticas na linha da promoção da segurança alimentar e nutricional, da promoção da saúde, do enfrentamento às emergências climáticas. E a política fiscal, ela é uma política absolutamente determinante porque ela sinaliza o que o Estado brasileiro, mas também a sociedade, valoriza ou deixa de valorizar. Então, se nós temos alternativas mais do que comprovadas na agroecologia para enfrentar esse conjunto de questões prioritárias para o país e para o planeta, nós temos que incentivar através da política fiscal também. Petersen considera que os recursos da taxação dos agrotóxicos devem servir para a transição agroecológica, visando a produção de alimentos saudáveis. É de se esperar mesmo que agrotóxicos e ultraprocessados eles sejam penalizados do ponto de vista fiscal para que haja recursos públicos para a promoção da agroecologia, da agricultura familiar camponesa, a promoção da alimentação saudável em base agroecológica, porque é exatamente esse o mecanismo que se tem para conciliar esse conjunto de prioridades. Alan Tigel, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, celebrou a fala de Teixeira, mas cobrou do governo, inclusive do MDA, um maior esforço para avançar na pauta. Mais do que falas, né, já seria o momento de termos tido ações concretas em relação à pauta de redução de agrotóxicos, inclusive dentro do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, para além da resistência apresentada pelo MAPA, né, que é histórica e esse posicionamento desde o início do Pronara, nós estamos também aguardando posições e ações mais concretas por parte do MDA, em especial nessa força-tarefa que nós estamos fazendo aí nos últimos meses para conseguir fazer de fato com que o Pronara seja implementado. Se por um lado os movimentos celebram a declaração do ministro do Desenvolvimento Agrário, por outro eles têm travado uma verdadeira batalha contra os representantes do Ministério da Agricultura justamente sobre o tema dos agrotóxicos. O MAPA e o MDA fazem parte da Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. A Câmara articula órgãos e entidades do Poder Executivo Federal para a implementação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O plano teve seu lançamento adiado por 2 ocasiões devido à recusa do Ministério da Agricultura em assinar o Pronara. Em reunião do Conselho Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, realizada no dia 18 de julho, Cássio Trovato, coordenador-geral de transição agroecológica do MDA, relatou a surpresa entre os membros da CIAPO com a recusa do MAPA em assinar o Pronara. Todos ficaram assustados com a situação. Assustados primeiro porque nós estamos vivendo uma situação inédita. Todos os outros 2 planos anteriores tinham a iniciativa de instituir o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. Dessa vez, nós não estamos conseguindo lançar o Pronara porque é uma recusa antecipada de um ministério com relação a essa iniciativa. O Brasil de Fato entrou em contato com o Ministério da Agricultura e questionou a adesão da pasta ao Programa de Redução dos Agrotóxicos. Também perguntou sobre a fala do ministro Paulo Teixeira em defesa da taxação seletiva de agrotóxicos, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. Já o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou que a discussão sobre a proposta de taxação seletiva de agrotóxicos e ultraprocessados passa no momento pelo Congresso Nacional. Da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que atribui caráter de utilidade pública para obras de infraestrutura em áreas de preservação permanentes, as APPs. Entidades como o Observatório do Código Florestal apontam que a medida tem diversos impactos negativos, como a intensificação da escassez hídrica e a perda de solo fértil. Afonso Bezerra está aqui para a gente para explicar melhor que lei é essa e que impactos que podem causar. Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dá importância de utilidade pública para obras de infraestrutura em áreas de preservação permanente, as APPs.
Aprovado com 37 votos contra 13, o PL 2168 de 2021 é de autoria do ex-deputado federal e atual presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário Schirainen. O texto propõe uma alteração no Código Florestal para liberar estruturas de irrigação nas áreas protegidas, incluindo a permissão para barramento de cursos de água, construções para dessedentação animal, ou seja, alterações no meio ambiente para facilitar aos rebanhos o acesso à água, também estão inclusas na proposta. Em nota, o Observatório do Código Florestal aponta que a medida tem diversos impactos negativos, como a intensificação da escassez hídrica e a perda de solo fértil. Segundo o observatório, a vegetação nativa é fundamental para a produtividade no campo, pois tem influência direta na disponibilidade de água. Assim, a mudança na legislação pode resultar também em perda de produção agropecuária. No Mato Grosso do Sul, onde a agropecuária é uma atividade econômica importante, já foi perdida 57% da superfície de água nos últimos 30 anos. Corumbá, no mesmo estado, é o município com o segundo maior rebanho bovino do país, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o que mais perdeu superfície de água nos últimos anos, de acordo com dados da plataforma MapBiomas. Ainda segundo o observatório, o desmatamento dessas áreas afeta a biodiversidade, a fertilidade do solo, o habitat de polinizadores e de inimigos naturais de pragas das plantações. Agora, os congressistas contrários à medida se articulam para impedir que o projeto siga para o Senado sem antes passar por debate. A expectativa é que movimentos ambientalistas de luta pela terra, além de órgãos como o IBAMA, que deu seu parecer contrário, consigam reverter o quadro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer, em São Paulo, Afonso Bezerra. Enquanto os setores do agronegócio resistem a abolir o uso de agrotóxicos, agricultoras do assentamento Eli Vive, no Paraná, criaram um coletivo de trabalho que abastece com alimentos saudáveis a cidade de Londrina, a segunda maior do estado. Nosso repórter Murilo Pajola foi lá conhecer essa experiência e conta em detalhes pra gente. Quando a horta é sem agrotóxicos, nasce muito mais mato no meio da plantação. Dá trabalho, mas o jeito é limpar com toda a paciência, como faz a Ivanete. O alimento nosso, a gente produz, é usado sem o adubo químico, sem o veneno, a gente não utiliza. É tudo, então, produzido agroecologicamente. Tipo assim, limpeza, faz na enxada, faz na mão. Ivanete chegou a morar na cidade e trabalhou no comércio, mas ela se encontrou mesmo no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Você tem uma renda que não é aquela renda bruta que entra para cobrir as contas em modo geral. Então você tem uma renda a mais. E daí, pra gente aqui, camponeses, essa renda se tornou uma renda fixa para nós mensal. Hoje, Ivanete é uma das 12 agricultoras que formam o Coletivo das Mulheres Camponesas, que vende comida boa, barata e saudável para os moradores de Londrina, a segunda maior cidade do Paraná. A produção é feita no Eli Vive 2, o maior assentamento em uma região metropolitana do Brasil, onde a agricultura conquistou um lote da reforma agrária. Apesar que agora todos, tipo assim, os maridos também voltaram a ajudar, que no início não tinha, né? Era mais as mulheres. O pessoal ainda dizia assim que era porque não tinha o que fazer e por isso que estava se formando esse grupo, né? E daí agora não, tem muita gente que procura a gente e quer saber como que a gente fez isso para dar certo. Na sua família, Janete é a 4ª geração de assentados. Ela ajudou a fundar o coletivo de mulheres camponesas do assentamento Eli Vive 2 em 2015. Foi uma forma que a gente encontrou de mostrar de que nós somos capazes também de produzir, de pôr na mesa um alimento saudável. A gente percebeu de que as mulheres precisavam tirar o seu lucro, para ajudar em casa, Então se reunimos em 2, 3, 4 mulheres e conversamos. E a partir de 2016, então, a gente construiu o coletivo, para trabalhar. Na verdade, quando iniciou, foi em 2015, era plantado aqui no meu lote. No ponto de distribuição em Londrina, o movimento é grande. Os clientes esgotam rapidamente as sacolas. Os alimentos saem do quintal da Vera direto para a cozinha dos clientes. No lote dela tem banana, ora pronobis, coentro, arruda
e outras ervas medicinais que fazem sucesso com a clientela. Essa é a folha de canela, daquela que a gente compra em pauzinho de mercado, essa que é da ervinha dela. Aí ela é um fortificante, né? Aí eu costumo fazer em casa para o meu neto, quando ele está gripado, pegar uma gema de ovo caipira, de preferência, bater a geminha com o pozinho de canela e colocar um pouco de leite para tomar. Um expectorante excelente. Esse aqui a gente conhece como hortelã-pimenta, né? Ou hortelã gorda, por causa da folhinha dela ser gorda. Ela serve tanto para tempero como para chá, para remédio, bom para o estômago. Ela é bem usada mais em tempero. O coletivo começou como uma forma de complementar a renda, mas as mudanças climáticas provocaram prejuízos nas safras mais tradicionais. E para algumas famílias, os orgânicos se tornaram a principal fonte de receita, como explica Vera Lúcia. Feijão foi plantado, ele não foi plantado direitinho, mas falhou muito, porque veio muito sol, hora de chover para ele nascer, não nasceu todo pareio. Esse ano, o que está sustentando aí são as sacolas que a gente está conseguindo produzir, e daí temos os nossos fregueses que nos apoiam, gente boa aí, está caminhando com nós já de tempo, já somos praticamente uma família, o pessoal chega aqui, a gente já está bem familiarizado. Feijão foi plantado, ele não foi plantado direitinho, mas falhou muito, porque veio muito sol, hora de chover para ele nascer, não nasceu todo pareio. Como Gilmar Altran, cliente fiel do coletivo de mulheres. Hoje eu venho de um tratamento oncológico, um câncer, né? E especialmente, né, a partir do momento em que eu pude, né, constatar a recuperação, todo esse processo, eu tenho buscado essa alimentação mais saudável, mais equilibrada, no sentido de qualificar inclusive a minha própria saúde, né, sabendo os riscos que o agrotóxico e outros tipos de alimentos eles podem oferecer para mim, ainda que numa fase de saidinha do tratamento, né, contra o câncer. Estou muito satisfeito e o preço é muito bom. Além do consumo de alimento saudável, a cliente Regina Minto ressalta o apoio à luta pela terra. Eu, inclusive, priorizo as sacolas camponesas e a Giovana do Ele Vive por conta disso, né? Por acreditar realmente que a mudança do mundo em termos de meio ambiente, em termos de trabalho, em termos de saúde, tem a ver com a reforma agrária, né? Com essa luta que eu não sou da área, não entendo muito, mas sinto quando vejo os depoimentos, quando vejo o que eles fazem, a forma como eles produzem. De Londrina para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. E por falar em alimentação saudável, o Repórter SUS dessa semana aborda a amamentação. A gente está inclusive no mês de agosto, que é conhecido como Agosto Dourado, um movimento para incentivar a amamentação. Nos últimos 50 anos, o Brasil deu um salto na taxa de crianças alimentadas por leite materno. Apesar de um avanço significativo, o nosso país ainda está distante das metas da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que é chegar ao ano que vem com pelo menos 50% das crianças de até 6 meses alimentadas exclusivamente por leite materno. A gente vai saber mais detalhes desses debates, desses avanços e dos grandes desafios com a nossa repórter Nara Lacerda, a apresentadora do Repórter SUS. Vamos conferir um trechinho. Abilene, para começar, eu queria conversar um pouquinho com você sobre o papel do leite materno no desenvolvimento da criança, porque antigamente, nos anos 80, 90, até início desse século, o Brasil tinha bastante publicidade para falar sobre os benefícios da amamentação. Isso foi sendo perdido com o tempo. Em paralelo, a gente viu também e vê, inclusive atualmente, um crescimento muito grande da publicidade das fórmulas, do acesso a esses produtos hiperindustrializados e uma certa substituição da amamentação por essas fórmulas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como diferenciar os benefícios da amamentação da alimentação de bebês por fórmula. O leite materno, explicitamente, é muito mais nutritivo, né? Isso mesmo. Na verdade, o leite materno ele é o alimento ouro para os bebês, né? Não há nenhum alimento que supere
todas as vantagens, né, e os elementos nutritivos que ele oferece ao bebê. Ele traz não só vantagens para o bebê em termos nutricionais, afetivos com a questão do vínculo, né, vantagens para a mãe, na medida que essa mulher, na hora que ela amamenta o bebê, assim que nasce, protege também essa mulher de hemorragia, né, essa mulher ela tem vantagens ao longo da amamentação, e fora para a própria família, né? Em termos dos gastos, né? Que são evitáveis, porque a gente está oferecendo o melhor alimento sem custo, né? Que é diferente na medida que você oferece uma fórmula que não vai oferecer os mesmos elementos que são necessários para o crescimento e desenvolvimento do bebê, e ainda tem um custo direto e indireto, né? Na medida que tem que aquecer, tem gasto, né, com preparo, e que pode ter nesse preparo, ainda trazer outros danos, né, em relação à contaminação. Então, nada supera o que a gente precisa, né? A gente foi perdendo, como você falou, ao longo do tempo, né, não só o conhecimento das vantagens, porque eu acredito que as mulheres saibam, né, que o leite materno ele é poderoso, mas o que faz essas mulheres a conseguirem amamentar, que é o diferencial, né? A mulher ela precisa de apoio. Então, ela precisa de uma rede de apoio ao redor dela para que ela consiga amamentar. A mesma coisa é aquela mulher que tem dificuldade e que não consegue amamentar por dificuldade. Não foi ela que teve uma dificuldade. Na verdade, ela não recebeu uma rede de apoio necessária. É um grupo inteiro, né? Uma família, né? São os profissionais de saúde que atenderam essa mulher, que a gente que, na verdade, também, né, fracassou em ajudar essa mulher, né, a conseguir superar aquelas principais dificuldades. Diferente do que a gente imaginava, de que a amamentação é um ato instintivo, a gente precisa reforçar algumas dicas em relação ao que fazem toda a diferença. E a gente, infelizmente, como profissional de saúde, durante um tempo, a gente dava informação errada, né, como se a fórmula fosse a mesma coisa do leite humano, não é. Já está tem várias evidências científicas que comprovam que, né, não há nada que supere, né, o leite humano. E a gente ensinava e dava dicas que entrou na cultura das pessoas e acabam interferindo negativamente na prática do aleitamento. Agora, a publicidade dessas fórmulas nas últimas décadas é massiva, né, Abilene? Aqui no Brasil, a gente tem uma tradição de valorizar a amamentação e não chegou tão forte aqui quanto em outros países essa questão das fórmulas, mas há países que têm até estudos patrocinados por marcas para dizer que o leite materno não é tão nutritivo quanto a fórmula. Chegou a esse ponto, financiar estudos com resultados, inclusive, enviesados. No Brasil, a gente ainda não chegou nesse ponto tão radical, mas é explícita a publicidade de fórmulas na internet, até em consultórios, de vez em quando. O Sistema Único de Saúde tem como responder a essa enxurrada de publicidade para continuar privilegiando o aleitamento, a amamentação? A gente tem uma estrutura, o SUS dá conta de encarar esse grande desafio que é não deixar que a alimentação dos nossos bebês se torne uma alimentação industrializada? É importante o compromisso dos profissionais, né, nas instituições. A gente tem a melhor norma de comercialização de alimentos, né, exatamente da primeira infância, né, e a gente precisa divulgar isso, a gente precisa cobrar, né, essa ação dessas, né, compromisso de como vai executar, né, de como acontece. Infelizmente, o marketing em cima dos profissionais é muito grande, e o profissional, às vezes, ele não percebe o quanto ele é usado nessa situação, né? Eu não posso deixar que seja ofertado para uma mulher numa enfermaria fórmulas, né? Porque eu vou estar dando aquela fórmula ali, isso vai estar impactando na continuidade do aleitamento dela. E aí depois ela faz como, né? Então, sem perceber, né, algumas pessoas acabam sendo usadas. A gente tem que aprender que quando a gente quiser doar, por exemplo, para mães e bebês, a gente pode doar outras coisas. Uma cesta básica, por exemplo, para alimentar toda a família. Por que eu preciso ter, né, as campanhas, tem que dar um leite, né?
Então, a gente tem que mudar a nossa cultura em relação a isso. A gente tem que cobrar também, né, que as instituições cumpram o seu papel e o quanto é responsável, né, pelo futuro dessas crianças, né? Quando eu libero uma criança que não está com aleitamento materno estabelecido ou que eu prescrevo uma fórmula, isso tem pode ter um impacto negativo até em relação à sobrevivência dessa criança ao longo do primeiro ano, né? A gente sabe que o aleitamento materno, com uma ação única, ela é capaz de reduzir 15% da morte de crianças, né, até 5 anos. Quer dizer, qual ação que tem essa importância, né? E aí, às vezes, a gente não se dá conta disso como profissionais de saúde. A gente ainda precisa muito avançar nisso, né? Pensar na responsabilidade também em relação às propagandas, né? Quando eu prescrevo, quando eu dou, né, sem pensar, eu acho que é melhor qualquer coisa que você passa uma fórmula, isso pode ter um impacto negativo para a pessoa, e do compromisso também dos profissionais em cumprir o que é exigido dele, né? Eu não posso estar recebendo fórmula, a maternidade não pode, as propagandas não podem estar acontecendo dentro da maternidade, porque acabam induzindo essa mulher, às vezes, a achar que ela não, né, se ela já está insegura, né, vem alguém com uma propaganda que acaba informando alguma outra ideia errada, pode ser que ela acabe, né, desistindo de amamentar e achando que aquilo é o normal, porque um profissional de saúde, de alguma forma, está, né, endossando aquela situação. Então, acho que a gente tem que, principalmente, né, o ideal era que fossem todas as maternidades, mas especialmente nas maternidades, né, do SUS, a gente tem que ter esse compromisso. Sempre bom lembrar que o Repórter SUS é uma produção, uma parceria do Brasil de Fato com a Fiocruz. Para acessar a edição completa, não só essa, mas todas as outras, você pode ir em radiobrasildefato.com.br e aí você desce a página e procura ali o ícone do Repórter SUS. Clica ali que tem todas as edições fantásticas, abordagens muito importantes sobre a saúde pública do país, sempre os avanços e os desafios que a gente precisa para ampliar cada vez mais o nosso SUS. Por aqui a gente segue falando sobre saúde, porque um dos grandes desafios para as famílias nessa sociedade hiperconectada é o excesso de telas na infância. A gente está falando de crianças que desde muito cedo já assistem TV e também conteúdos em celulares, tablets, afins. A gente sabe, todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Isso tem sido motivo de preocupação entre pais, mães e cuidadores que muitas vezes, diante das altas demandas diárias, recorrem às telas para poder conciliar a criação e outras tarefas. A gente compartilha hoje uma dica de saúde sobre os prejuízos desse excesso de telas e quais são as alternativas para evitar esse nível de exposição. Quem está aqui para compartilhar algumas boas dicas valiosas com a gente é Kalinha Marinha. Ela é fisioterapeuta pediátrica, atua em São Paulo e está aqui para contar algumas coisas que a gente precisa dar ouvido. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com um aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria carga. A gente vai seguir falando sobre saúde por conta de uma notícia preocupante que a gente precisa dar espaço aqui no Bem Viver.
todo mundo deve ter acompanhado que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou nessa semana que a Mpox é uma emergência de saúde global. A ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade, afirmou que não há motivo para alarme, mas sim para alerta. Bom, a nossa reportagem foi atrás para entender afinal o que é Mpox, que não é uma novidade, mas é sempre bom retomar afinal o que ela significa e também entender o que se trata isso, estágio de emergência global. Vamos conferir na reportagem. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional para a Mpox na quarta-feira, 14. Não se trata de uma pandemia como foi declarado para a Covid-19. O alerta implica em uma resposta internacional coordenada para facilitar o financiamento ao combate à doença e o compartilhamento de vacinas, testes e tratamentos. Diferente, a pandemia se refere a uma disseminação global. Anteriormente, o nível de alerta para a doença havia sido declarado em julho de 2022. Em maio do ano seguinte, a organização reconsiderou o status diante da diminuição global no número de casos. Agora, a situação mais preocupante tem sido registrada na República Democrática do Congo, que já registrou aproximadamente 14 mil casos somente neste ano. Já foram registrados 450 óbitos, de acordo com o último relatório do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças. Segundo a OMS, o surto continua com um baixo nível de transmissão fora do continente africano. Tedros Adhanom, diretor da Organização Mundial da Saúde, declarou nesta quarta-feira, dia 14, que a OMS está comprometida em coordenar a resposta global nos próximos dias e semanas para prevenir a transmissão, tratar os infectados e salvar vidas. No Brasil, o risco de contaminação é baixo. Em 2024, foram registrados 709 casos confirmados ou prováveis. A título de comparação, em 2022, foram notificados aproximadamente 10 mil casos. De lá para cá, 16 óbitos também foram contabilizados, sendo a mais recente em abril de 2023. Nesta quarta-feira, dia 14, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, informou que será instituído um comitê de operação de emergência no país, envolvendo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e conselhos de secretários municipais e estaduais de saúde. A Mpox é uma zoonose, ou seja, uma doença ou infecção naturalmente transmissível entre animais vertebrados e seres humanos, de acordo com a própria OMS. Isso significa que a transmissão pode se dar a partir do contato com animais silvestres, pessoas infectadas pelo vírus e materiais contaminados, como vestimentas, toalhas e roupas de cama. A Mpox tem semelhanças com a varíola humana, que causou crises sanitárias no mundo todo por séculos, até que foi controlada pela vacinação na década de 1970. Entre os sinais da doença estão febre, dores no corpo e na cabeça, cansaço, gânglios inchados, lesões com feridas espalhadas pela pele, erupções cutâneas, calafrio e fraqueza. Os machucados causam dores e coceira e algumas manchas podem deixar cicatrizes. O sintoma mais característico da doença são as lesões, que podem ser planas ou ficarem em relevo sobre a pele, contendo líquido claro ou amarelado e podendo formar crostas. De acordo com a OMS, as erupções tendem a se concentrar no rosto, na palma das mãos e na planta dos pés. Pacientes com confirmação da doença devem se isolar e quem esteve em contato com essas pessoas também precisam de monitoramento. O período de incubação sem sintomas costuma durar de 6 a 13 dias, mas pode chegar até 21 dias. No Brasil, o imunizante contra a doença foi liberado pela Anvisa em agosto de 2022 e começou a ser distribuído em março do ano seguinte. De acordo com o Ministério da Saúde, novas ações de imunização serão adotadas, caso novas evidências demonstrem a necessidade. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Caroline Oliveira.
Bom, gente, para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado que é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa nas principais plataformas de podcast. Para quem está aqui em São Paulo, você confere o nosso programa pela nossa parceira de primeira hora, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, a querida RBA. Lembrando que o nosso programa também é transmitido pela internet, pelo YouTube, Spotify, você encontra nas principais plataformas de podcast, além também do nosso site. Vai lá em radiobrasildefato.com.br que o Bem Viver está te esperando para ser escutado. E os Jogos Paralímpicos estão aí. A abertura oficial é dia 28 de agosto, uma quarta-feira, e o Brasil vem forte, como sempre. Somos uma potência indiscutivelmente, gente. Na edição passada, em Tóquio, ficamos em 7º colocado, colecionando 72 medalhas. E esse ano vamos com mais atletas ainda do que na edição anterior. A expectativa aumenta. Serão 279 esportistas para 20 modalidades, só perdendo para os Jogos quando foram no Rio. Na oportunidade, o Brasil teve 278 atletas. Bom, o Brasil de Fato conversou rapidinho com algumas das nossas representantes que já estão lá em Paris, inclusive. Uma delas é a atleta mais jovem da delegação, a jogadora de tênis de mesa Sofia Kelmer, que tem, pasmem, 16 anos. É isso mesmo, ela tem 16 anos e já está lá em Paris dando show. Ela faz 17 anos em dezembro, mas ela chegou agora nos Jogos com 16. Bom, ela falou um pouquinho sobre a expectativa. As expectativas são as melhores, né? Eu sou novata nos jogos, então eu sempre tento procurar aprender, ter experiências com as pessoas que já foram, com os meus amigos de treino. Então eu estou muito feliz de poder participar do maior evento esportivo do mundo. Quem também compartilhou as expectativas foi a atleta do remo, Aline Dumas. Ela é argentina, mas cresceu e se naturalizou no Brasil. A minha expectativa é ir lá e fazer o melhor que eu posso. A ideia seria, idealmente, se tudo der certo e, obviamente, assim, o nosso empenho for muito bom, ir para uma final lá. E depois de lá, ver o que o barco consegue. Como a gente comentou, o Brasil é uma potência paralímpica. As atletas comentaram o que levou o país a essa posição. A minha visão se destaca porque dá muito apoio para os atletas, tanto olímpicos como paralímpicos, mas tem um apoio muito grande para os atletas paralímpicos que não sempre vejo nos outros países. Tem um apoio grande e o centro de treinamento que tem lá em São Paulo, pelo menos o que eu vi, eu sei que tem outros, é muito, muito bom. E tem coisas assim, de um altíssimo nível, tanto de material, de estrutura e de técnicos e apoio que tem, não só financeiro, mas apoio médico, de nutricionista, de fisioterapeuta. A Sofia Kelmer elogiou a gestão do Comitê Paralímpico do Brasil, o CPB. Eu acho que é por conta da infraestrutura que a gente tem, né? O Brasil, principalmente o CPB, ele faz de tudo para que os atletas se sintam confortáveis, né? Isso é uma coisa que eu nunca vou me cansar de falar. Aqui tem comida brasileira na França, então isso faz toda a diferença. Lá no CPB a gente tem toda a estrutura que um atleta precisa, academia, treino, fisioterapia. Então eu acho que isso tudo vem fazendo a gente crescer gradativamente, né? Então eu acho super importante isso que o CPB faz. Outro ponto que conversamos com as duas foi se elas acham que a população tem noção que o nosso país é essa potência que é. Infelizmente não, acho que a gente vê muito se falando dos Jogos Olímpicos, do pessoal que estava aqui antes da gente, só que não tem muita mídia em cima do Paralímpico, né? Infelizmente, então acho que a população ainda não entendeu que a gente é uma grande potência paralímpica no mundo e eu acho que isso precisa mudar para que novos talentos, novas pessoas possam surgir e que o Brasil continue entendendo que a gente também é muito bom nos Jogos Olímpicos, mas que a gente é excelente nos Jogos Paralímpicos. A Sofia Kelmer também falou se as Paralimpíadas ajudam no combate ao preconceito capacitista. Com certeza, eu acho que isso mostra, né? Acho que qualquer pessoa, pessoa com deficiência é uma pessoa normal. Então eu acho que mostrar para as pessoas que a gente também pratica esporte, que a gente também é uma potência, isso faz as pessoas terem a noção do que as pessoas são capazes. Eu acho que isso que é o mais importante, elas terem a dimensão que a gente consegue fazer tudo, que eu acho que muitas das vezes elas não têm o conhecimento. Por isso que acaba gerando alguns atritos. A Aline Dumas concorda com a Sofia Kelmer, mas ela cobra mais atenção
principalmente das mídias, dos veículos de imprensa? Acho que sim, ajuda, mas seria bom se tivesse um pouco mais de visibilidade. Acho que ajudaria mais, porque sei que os esportes olímpicos passam na televisão, que nem sempre seria o caso dos esportes paralímpicos. Então, com um pouco mais de visibilidade, acho que ajudaria ainda mais. Por fim, a Sofia Kelmer falou da importância do Bolsa Atleta. Acho que é super importante a gente ter esse apoio, né, para vários tipos de coisa, né, desde compra de material, enfim, eles possibilitam que o atleta cresça, então acho que isso é muito importante, esse incentivo do nosso país aos atletas é super importante. Que bonito ouvir tudo isso, gente. A gente vai com certeza lembrar de todos esses depoimentos na hora que as nossas atletas estiverem lá, brilhando no ginásio, na água, enfim, onde estiverem, a gente vai estar torcendo muito firmemente. Falando nisso, é óbvio que o Brasil de Fato Bem Viver vai acompanhar todos os detalhes das Paralimpíadas e vamos compartilhar os detalhes aqui no Bem Viver todos os dias. Vamos seguir falando um pouco de esporte, porque é um momento muito importante mesmo das nossas vidas, seja sendo atleta ou acompanhando de longe, sempre cheio de emoções, de resistência política, de superação. E quem tem essa carga toda reunida são as Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos também. O nosso repórter em Brasília, Alex Mirkan, conversou com uma estrela do taekwondo, Diogo Silva, que na edição de Atenas, em 2004, protagonizou uma das cenas mais impactantes do esporte mundial. Vestiu uma luva preta e ergueu o punho, repetindo o histórico gesto dos Panteras Negras, o grupo ativista do movimento negro dos Estados Unidos. Hoje, Diogo está no Ministério dos Esportes. Ele elogia o Bolsa Atleta como uma política e analisou na entrevista o aspecto político da edição de 2024 em Paris. Ele destacou, por exemplo, a importância das medalhas das atletas negras e os atletas negros também no Brasil, para poder superar o racismo e o papel das políticas públicas no esporte. O esporte, ele é o rompimento, porque a partir do momento que aquela pessoa vence, ela ganha, ela se torna exemplo, fica difícil de eu não indicá-la, fica difícil de eu não entrevistá-la, né? Fica difícil não dar a maior premiação a ela, né? Ela deixou de ser invisível. E se ela tem um questionamento crítico, se ela tem um olhar social, quando essa pessoa falar, ela vai provocar uma reação em cadeia a todos aqueles que não têm voz. Então é assim que a gente vai subindo, né? A minha geração conseguiu alcançar um determinado patamar que a gente pretende que essa próxima geração alcance mais. Então, acho que é assim que a gente vai conseguir subir, vencendo, cada vez mais qualificado e principalmente falando mais sobre o tema com propriedade para que a gente possa romper esse silêncio. Principalmente um esporte de rendimento que é definido pelo mérito, né? Não há mérito se o nosso ponto de partida não for igual. Então não tem como quem está no norte ter o mesmo mérito do Sudeste, já que tudo que é os grandes clubes, o grande poder econômico, a grande organização esportiva está no Sudeste e não está no Norte. Então, se eu colocar um atleta do Norte, um atleta do Sudeste, colocar os dois e falar que quem chega mais rápido ganha, esse aqui já está carregando um monte de pedra, né? Então não há mérito. Diogo também comentou sobre o impacto da mudança das comunicações na cobertura das Olimpíadas. Citou o surgimento de novos canais e também o efeito das redes sociais, em que os atletas conquistam bastante seguidores e podem galgar outro patamar na categoria a partir de novos patrocínios. Esse Jogos Olímpicos de Paris é os jogos das redes sociais. Ele é os jogos do TikTok, ele é os jogos do Facebook, ele é os jogos do Instagram, ele é os jogos das mídias não tradicionais, o que o Casé... Então isso é fruto da modernidade e a gente tem um fenômeno que a Bia do judô, a Bia entrou nos Jogos Olímpicos com 300 mil seguidores, né? Assim que ela ganhou a medalha, ela alcançou 1 milhão. Isso é um número para fazer campanha publicitária. Então, quando o atleta alcança esse número, ele carimbou, agora você tem a empresa, agora você pode me procurar para fazer campanha publicitária. Agora o que a gente tem que discutir é, as empresas estão preparadas para esse perfil não tradicional
né? Como que está o seu preconceito? Seu preconceito vai conseguir contratar para fazer uma campanha publicitária alguém que não tem o corpo da campanha publicitária? Alguém que não tem a cor da pele da campanha publicitária? E nesse clima olímpico, paralímpico maravilhoso, a gente anuncia que o Bem Verde hoje ficou por aqui, liberando todo mundo para sextar na paz, mas também lembrando que segunda-feira a gente está de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, é vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitir nosso programa aqui em São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, lá na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Rodrigo Gomes e Camila Aguiar, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio a toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.